Olá pessoal, eu sou o Rafael, seja bem-vindo. Aqui nós vamos falar neste vídeo sobre as características fundamentais que você precisa saber para fazer sua prova relacionadas à distribuição do sistema operacional Linux, a distribuição Ubuntu. E quando a gente está falando de sistema operacional, estamos interessados em saber para que serve um sistema operacional. Por que estudar sistema operacional, né? Sistema operacional, não é um hardware, né? Não é uma peça que você pode pegar. Sistema operacional é um programa, né? O conjunto de programas, é assim que está na literatura, cuja função é gerenciar os recursos do sistema. É um conceito geral. E aqui nós temos já entrando em particularidades. Nós vamos falar do Linux. Tá? O Linux, na verdade, é o kernel do sistema operacional. Tá? É um miolo, é um núcleo. Todo sistema operacional Linux que é desenvolvido, ele tem um núcleo, um kernel. Tá? Então, você quando vai desenvolver um sistema operacional Linux, por exemplo, você já aproveita o kernel que já existe. Então, você não precisa fazer um kernel. Esse kernel é reaproveitado nos sistemas operacionais Linux. Tá joia? Então, o kernel é ele que vai fazer essa ponte entre os aplicativos e o processamento real, né? Questões de hardware ali. Então, quem vai gerenciar essa parte aí, ou seja, eu preciso gerenciar câmeras, eu preciso gerenciar teclado, eu preciso gerenciar monitor. Então, eu já posso, como isso é uma coisa comum em todos os sistemas operacionais, isso já pode fazer parte do núcleo, tá? Quando outra pessoa for desenvolver um sistema operacional, ela já vai aproveitar o kernel que já tem todas essas funcionalidades prontas. Então, o Linux por si só, ele é um núcleo, ele é o kernel apenas. O Linux é normalmente usado em combinação com o sistema operacional GNU. O que acontece? A GNU, ela é um sistema operacional, partes do sistema operacional. São vários fragmentos do sistema operacional. Aí, combinando esses fragmentos de um sistema operacional GNU, esses programas, com o kernel Linux, nós temos o que nós chamamos de GNU barra Linux. O GNU barra Linux já é um sistema operacional, tá? Porque eu tenho a combinação do núcleo e tenho a combinação dos fragmentos das outras partes dos programas que fazem outras funções. E juntando isso tudo, nós temos um sistema operacional chamado GNU barra Linux, certo? E aí, depois disso, nós temos as distribuições Linux. É elas que vão trazer recursos que são mais direcionadas para cada segmento, para cada finalidade. Por exemplo, a distribuição Ubuntu é um sistema operacional que ele é voltado para o usuário comum, usuário que a gente chama de usuário doméstico. Assim como, fazendo um paralelo, como o Windows. Então, a ideia dele é que seja um sistema fácil de usar. Então, nós temos Debian, Slackware, CentOS, Linux Mint, OpenSUSE, Red Hat. Tem milhares de distribuições do sistema operacional Linux. Você pode desenvolver a sua também. Então, as distribuições Linux são variações ou versões do sistema operacional GNU Linux, projetada para diferentes objetivos e usuários. Uma característica do Ubuntu que a gente está estudando é que essa distribuição ela deriva de uma outra distribuição. Isso pode acontecer também. Ela deriva da distribuição Debian. A distribuição Linux Mint, ela deriva do Ubuntu. E o Ubuntu deriva do Debian. Então nós temos o Ubuntu, que é uma distribuição do sistema operacional GNU barra Linux, ou uma distribuição do sistema operacional Linux, como o pessoal fala normalmente. Tá? E o Ubuntu, ele é de código aberto, como nós já falamos, e também é um software livre. Ele é derivado de outra distribuição, conforme mencionei anteriormente, que é a distribuição Debian. O Ubuntu ele é mantido pela empresa Canonical, tá? Não só pela empresa, né? A empresa porque está à frente, né, do sistema, né? Gerencia os recursos, né, que é para manter o sistema em funcionamento. Mas recebe ajuda de pessoas do mundo inteiro, porque existe uma comunidade. A comunidade do Ubuntu ela é gigante. Então, para o sistema ser sistema realmente aí, sólido, depende dessa comunidade, tá? Seja comunidade de pessoas individuais mesmo, como de organizações. Então, tem muitas organizações que ajudam a manter o sistema operacional, assim como pessoas individuais, colaboradores individuais. E aí nós temos o software
aplicativo, né, que são os programas que a gente usa no dia a dia, programas de editor de texto, navegadores de internet, tá? Esses são chamados programas aplicativos, software aplicativo. Fazendo um resumo de tudo que a gente falou até aqui, para ficar mais clara essa imagem, a gente tem o hardware, né? E a gente tem o usuário. E para fazer então a interface, né, do usuário com o hardware, a gente tem o quê? O sistema operacional. E o sistema operacional, vocês podem notar aí que a gente está com ele bem dividido no kernel, que é o coração, digamos assim. Depois você tem o sistema operacional GNU Linux, que tem, digamos, fazendo uma comparação, né, com o corpo humano aí, tem as outras funções do corpo, tem perna, tem braço, enfim. E depois você tem a distribuição. E o software aplicativo são esses programas específicos, que têm funcionalidades específicas. De uma forma bem resumida, é isso. Nós temos uma linha do tempo que representa muito bem a cronologia do sistema operacional, desde o Unix até o Ubuntu. O Unix, pessoal, em 1971, é um dos primeiros sistemas operacionais aí, modernos, que é um sistema operacional que, digamos, revolucionou, né, para a época e tudo mais. E aí, em 1985, a GNU cria partes de um sistema operacional, tá? E a GNU tinha esse nome porque GNU não é Unix. A GNU lançou esses fragmentos do sistema operacional, conforme eu já tinha mencionado, mas eles frisavam que não era um Unix, não era a cópia do Unix. E aí, em 91, o Linus Torvalds, né, desenvolve o kernel do sistema operacional. Aí juntando o kernel Linux, juntando o GNU, nós temos o sistema operacional GNU/Linux, que é o sistema que a gente chama de Linux, tá? Mas se for olhar bem a fundo na literatura, o sistema operacional Linux é GNU/Linux. Depois de ter o sistema operacional GNU/Linux, a gente começa a ter então as distribuições, que têm finalidades específicas, características específicas, público-alvos específicos. E aí nós temos o Debian, em 1993, tá? Um sistema operacional utilizado muito em servidores, tá? O usuário comum também pode usar esse sistema Debian. E aí o Ubuntu, ele pega o sistema Debian, que já é uma distribuição do sistema operacional Linux, e em cima dela cria o Ubuntu. Então o Ubuntu é um sistema derivado de outra distribuição Linux, que é a distribuição Debian. E aí dentro de distribuições, a gente tem uma gama de distribuições, a gente tem muitas distribuições de sistema operacional Linux, tá? E aí você pode experimentar e ver aquela que você mais gosta, tá? Aquela que te atende melhor. Em 2004 foi a primeira distribuição Ubuntu lançada, tá? E todo ano nós temos duas distribuições do sistema operacional Ubuntu. Uma lançada no mês de abril, a outra no mês de outubro. Por isso é sempre ponto 04 ou ponto 10, tá? Todo software que tem a licença GPL, ele é um software livre. Você tem a liberdade de executar o programa, liberdade de estudar e mudar o código-fonte do programa para atender às suas necessidades ou da sua organização, liberdade para você fazer cópias do sistema, liberdade para você distribuir essas cópias. Então, o software livre garante isso. Quando você tem o sistema operacional Linux, ele é baseado na licença GPL. Então, tudo que deriva do sistema operacional GNU/Linux, como Debian, Ubuntu, enfim, eles já têm que usar, eles têm que ter essa licença GPL, porque eles é um pré-requisito, tá? Então a gente sempre vai ter essa garantia do software livre nesse caso. E novamente eu volto a frisar que software livre é diferente de grátis, tá bom? E a gente tem outra licença, que é a licença open source, tá? Que é a licença de código aberto, e enfatiza a disponibilidade do código-fonte, de mostrar o código-fonte, de disponibilizar o código-fonte, do código-fonte ser acessível, tá? Para a comunidade de desenvolvimento. A ênfase aqui é colocar acesso ao código-fonte para permitir inspeção, modificação, colaboração, tá? Mas nem todas as licenças de código aberto garantem as mesmas liberdades essenciais de software livre. E aí nós temos que o sistema operacional Ubuntu, né? Essa distribuição Ubuntu, ela é de interface gráfica, assim como muitos sistemas operacionais que nós temos hoje. Tá? A interface gráfica, quando veio, foi uma grande revolução, porque muda a forma como o usuário interage com o computador, né?
você tem os elementos gráficos, você tem as janelas, você tem o mouse, você clica em uma determinada funcionalidade, algo acontece. Então, são recursos que tem na interface gráfica. E a interface gráfica, tá, elas recebem nomes. Até a versão 17.10 do Ubuntu, tá, que é a versão de 2017, ela usava o Unity. Depois, nessa versão, começou a usar a interface chamada GNOME, tá bom? A interface gráfica, pensa num carro, por exemplo. Você pode pegar um carro, ter variações daquele carro, né? Modelos diferentes daquele carro, tá? E a interface gráfica é isso, é modelos diferentes daquele visual ali que você tem, tá? Pensando a respeito do visual do carro nesse caso, tá? E a interface gráfica nos sistemas operacionais das distribuições Linux, nós podemos também mudar, alterar. Ah, não gostei dessa interface gráfica. Aí você pode instalar outra interface gráfica, tá? Você pode mudar o visual do seu sistema sem de fato estar mudando o sistema. Está mudando então a forma visual como você interage com os elementos gráficos ali. Então as versões anteriores à versão 17.10, a interface padrão é Unity. É isso que vocês têm que lembrar para a prova de vocês. Porque a prova realmente vai estar abordando a interface padrão antes da versão 17.10. Então a gente está falando da versão padrão Unity. Mas por acaso, se aparecer algum tipo de questão falando que não fazendo comparativo entre Unity e GNOME, neste caso, e falando que a interface padrão do Ubuntu é GNOME, ou citando GNOME, tá tudo bem, tá? Agora, se fizer comparativo entre Unity e GNOME, aí vai especificar a versão do Ubuntu, né? Então aí você vai ficar atento a essa diferenciação, tá bom? Mas normalmente nesse caso, como o material ele remete a distribuições mais antigas, está fazendo referência, muito provavelmente, à interface gráfica Unity. Existem outras interfaces gráficas disponíveis, conforme eu disse, a gente pode trocar. Não gostei da Unity, que era GNOME, ou que era KDE. Então, se tiver o suporte, né, para aquela versão do seu sistema operacional, para aquela versão da distribuição do seu sistema operacional, você pode trocar, você pode instalar e desinstalar interfaces gráficas, tá? Aqui eu apresento para vocês o GNOME, né, a interface gráfica GNOME. Então, a gente tem os elementos aqui principais, o Nautilus, que é o gerenciador de arquivos. Já aparece atividades ali no cantinho esquerdo, tem a barra superior, os indicadores, onde a gente tem um botão para ligar, desligar, ver a questão de funcionamento de rede, som, né, acesso rápido a isso, né? Nós temos também a barra vertical, chamada Dock, que é onde fica vários itens de acesso rápido aí. E tem a lixeira, tem um botãozinho na parte inferior esquerda, mostrar aplicativos, que mostra os aplicativos instalados, pesquisar, alternar entre eles, tá? Se você pressionar a tecla Super, tá? A tecla no Linux, que tem a bandeirinha, que muita gente chama de tecla Windows, no Linux, ela é chamada de tecla Super, tá bom? Quando fala da tecla Super, tá falando da tecla que você tem no seu teclado, que é aquela que tem a bandeirinha, que você conhece como tecla Windows. Mas atenção a esse detalhe, chama tecla Super quando a gente está no sistema operacional, então, Linux. E tem a área de trabalho aí representando, então, toda essa organização aí. Tá joia? Que é a principal área que nós temos quando a gente liga o computador, tá bom? E aí aqui eu coloquei o Unity, para vocês terem uma visão dele. Eu vou mostrar para vocês a versão 14.04, que ela tem o Unity. Então a gente vai fazer prática usando o Unity. Então vai ficar bem claro isso. E aqui do lado direito eu tenho a KDE, que é uma interface gráfica também, que tem um gerenciador de arquivos padrão diferente da Unity da GNOME, tá? Tanto a GNOME quanto o Unity, o gerenciador de arquivos, que também recebe o nome, chama Nautilus. A gente vai explorar isso nos próximos vídeos, tá? Lá no KDE chama Dolphin. Mas assim, a gente tem que focar no Nautilus, tá? Nautilus é o que interessa para esse estudo aqui em si, na distribuição Ubuntu, tá bom? E a interface gráfica, então, precisa de um servidor gráfico, que é o conhecido também como servidor X ou X-Server, tá bom? É uma parte essencial dos sistemas que utiliza interfaces gráficas. Ele é responsável por gerenciar
e exibir os elementos visuais da interface gráfica na tela do computador. Então, o servidor gráfico recebe as instruções do mouse, teclado e outros dispositivos de entrada e processa as informações para desenhar janelas, menus, ícones e outras representações visuais na tela. Em sistemas Linux, especialmente as distribuições que utilizam o X Window System, o servidor gráfico é fundamental para a execução da interface gráfica e gerenciamento das janelas. E aí tem duas implementações desse servidor gráfico, tá? Tem essa Xorg, também conhecido como xorg.server, até o Ubuntu 20.04, e agora tem essa Wayland. Então, nós falamos aqui anteriormente do gerenciador de arquivos Nautilus, né? Começamos a falar dele, que nada mais é onde a gente gerencia as pastas, os nossos arquivos, é aquela organização que a gente faz ali, aquelas manipulações de renomear, de criar pasta, mover, copiar, deletar. Então, isso tudo faz parte do gerenciador de arquivos, que no caso do Ubuntu, na distribuição Ubuntu, chama Nautilus, que faz parte da interface gráfica, né? Bom, então nós temos aqui que a instalação de programas no Ubuntu ela é feita de forma muito tranquila, muito fácil. Acima da versão 9.10, a gente tem o Ubuntu Center Software, ou Central de Programas do Ubuntu, que facilita. É um programa, uma aplicação que você tem. A gente vai ver isso na prática. A gente vai lá e pesquisa o programa, instala, desinstala, tá bom? A partir do 16.04, essa central de programas ela passou a chamar apenas GNOME Software, tá? Ou Ubuntu Software. O Ubuntu, distribuição Ubuntu, ela é multitarefa e multiusuário. Multitarefa é porque os sistemas operacionais multitarefas permite, então, executar múltiplas tarefas ou processamento de forma aparentemente simultânea. E multiusuário refere-se à capacidade de ter vários usuários utilizando o mesmo computador, inclusive usando o mesmo computador de forma simultânea, tá? Quando a gente instala o Ubuntu, a gente tem diversos programas que já acompanham a instalação, que já vem por padrão nele, né? Então, o navegador web é o Mozilla Firefox. Então, a gente diz que o navegador padrão da distribuição Ubuntu é o Mozilla Firefox. E o cliente de e-mail é o Thunderbird. A suíte de escritório, para você digitar texto, trabalhar com planilhas, é o LibreOffice. O reprodutor de música, esse Hitbox. Reprodutor de vídeos, chama Vídeos ou também Totem. O aplicativo de webcam, Teasy. Tem calendário, tem calculadora. Visualizador de imagem, gerenciador de arquivos, é o Nautilus. Visualizador de documentos PDF, editor de texto, Gedit. Cliente de BitTorrent, para baixar e compartilhar arquivos, é o Transmission. Cliente de área de trabalho remoto, Remina. Digitalizar documentos, o Document Scanner. Gerenciador de arquivos compactados, FileHugger. Executar comandos de linha de comando e tarefas avançadas, terminal, que nós vamos também aqui ter vídeo específico falando sobre isso. E é um sistema também, uma distribuição também, multiplataforma. O Ubuntu é versátil, pode ser usado em diferentes dispositivos. Desktop, que são os computadores de mesa, né? Servidores, computadores que ficam ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, são servidores para servir outras pessoas, né? Ou várias pessoas, ou outros programas, enfim. Laptop, que são os notebooks, ultrabooks, netbooks, tá? Dispositivos de IoT, internet das coisas, né? Nuvem, virtualização, smartphone, está descontinuado esse projeto, mas o Ubuntu ele tinha uma distribuição do Ubuntu específica para smartphone. Então a gente vê que ele pode ser utilizado em diversos tipos de plataformas, tá? E por isso multiplataforma. E o Ubuntu precisa de um sistema de arquivos, tá? Que vai gerenciar de uma forma ampla o dispositivo de armazenamento para interagir com esse hardware, tá? E esse sistema de arquivos, e tem vários nomes também, né, que a gente dá ao sistema de arquivos, porque eles têm características, funcionalidades diferentes. E ao longo do tempo eles vão melhorando, principalmente na questão de recuperação de arquivos, de interrupção inesperada do sistema e não perder o arquivo. Então, o sistema de arquivos ele é responsável pelo gerenciamento de dados armazenados nos dispositivos do computador,
fornece uma maneira de gerenciar a localização, estrutura, acesso e manipulação desses arquivos, que compõem os dados armazenados. Que interações que o usuário faz com o sistema de arquivo? Criar, copiar, excluir, organizar, tá certo? Armazenamentos. Ah, mas você pode pensar, mas isso não é função da interface gráfica? Não, a interface gráfica é uma forma mais fácil de você interagir com o sistema de arquivo, tá? Porque nós podemos fazer essas mesmas manipulações utilizando o terminal, sem ter a interface gráfica. Nós vamos fazer isso na prática. E ainda assim nós estaremos fazendo uso de quem? Do sistema de arquivo. Tanto a interface gráfica, quando a gente faz a criação ou deleta um arquivo, quanto a gente faz pelo terminal, via linha de comando, a gente sempre vai estar fazendo uso de quem? Do sistema de arquivos. Então, o sistema de arquivos, ele é algo mais abaixo, né? Então, nós temos alguns tipos comuns de sistema de arquivos. Razer FS, ST2, ST3, ST4. Para o Linux, tem outros, tá? Tem mais outros, tem vários. O ST4, ele é o sistema padrão de sistema de arquivos que a gente tem para o Ubuntu hoje, tá? Mas já foi o ST3. Então, se na sua prova aparecer que é o ST3, como aparecer apenas o ST3, você vai considerar o ST3. Agora, se aparecer ST4, você vai considerar o ST4, tá? Para o Windows, FAT16, FAT32, NTFS, tá bom? Ele é o sistema Linux, na verdade, ele é compatível com o NTFS, por exemplo. Então, você consegue acessar arquivos, manipular arquivos do sistema operacional Windows através do Ubuntu, tá? Quando você tem dois sistemas operacionais instalados no mesmo computador, isso fica mais claro de ver. Atualmente, então, o sistema de arquivos padrão do Ubuntu é o ST4, tá? E aí, nós temos, então, a estrutura de diretório Linux. As informações são guardadas em arquivos. Aí existem diversos tipos de arquivos diferentes. Existem arquivos de código, de texto, arquivos de vários propósitos, né? Esses arquivos, eles são organizados nos diretórios. Por exemplo, o /bin, que é um diretório que temos aí, lembrando que o diretório barra é o diretório raiz, que é o diretório que contém arquivos binários, executáveis, tá? Então, ali a gente tem arquivos que vai executar alguma coisa no computador. E aí a gente tem os comandos, que o usuário comum pode usar comandos no terminal, o ls, o cp. Por quê? Existe um arquivo ls dentro da pasta bin. Esse arquivo ls, ele tem os códigos para que aconteça alguma coisa quando você digita ls. Enfim, tem vários comandos aí, então, vários arquivos nesse diretório, que são /boot, contém arquivos relacionados à inicialização do sistema operacional. Então, quando você está inicializando o sistema operacional, ligando seu computador inicializando, ele vai recorrer a arquivos que estão nesse diretório. Então, se a gente apagar, né, algum arquivo que está nesse diretório, seu computador vai ter problemas para ligar, porque precisa de arquivos que estão nesse diretório, tá bom? Por exemplo, aí a gente pode falar do GRUB, né? O GRUB, quando você tem mais de um sistema operacional no computador, você tem que escolher qual sistema, né, na hora de inicializar o computador. Senão ele vai pegar o primeiro lá e vai inicializar a parte dele. Mas se você quer, por exemplo, escolher entre o segundo ou o terceiro sistema, que está no seu computador instalado, você estaria fazendo uso do GRUB, tá? Então é porque tem um arquivo aí também. O /dev contém arquivos que representam dispositivos do sistema. Que dispositivos? Dispositivos físicos, por exemplo, HD, SSD, teclado, impressora. Então tem arquivos aí importantes para que o seu dispositivo funcione, certo? Então o sistema operacional, ele é composto de todos esses arquivos que a gente está detalhando agora, que estão nessas estruturas de diretório. /etc contém arquivos de configuração do sistema. Falou em configuração do sistema, normalmente a gente está falando do diretório que /etc. Então tem vários arquivos de configuração aí. Exemplo, configuração de rede, tá? /home contém os arquivos e dados pessoais dos usuários. E olha que eu falei no plural, por quê? Porque você pode ter mais de um usuário no computador. Então, você vai ter mais de um diretório, mais de uma pasta do usuário pessoal. Tá? Isso vai ficar bem claro na hora que a gente for para a atividade prática aqui. Então, você vai ter documentos, música, fotos, vídeos, configurações de aplicativos que o usuário fez, que vão estar vinculados ao diretório /home,
barra o nome da pasta do usuário ali, que normalmente é o nome da pessoa, quando o usuário do computador tem o nome da pessoa. Isso vai ficar bem claro depois também. Mas lembrar, esse é um diretório bastante cobrado, esse diretório barra home. Tá? O barra lib contém arquivos de bibliotecas, funcionalidades essenciais para o funcionamento do sistema operacional de programas instalados. Barra mídia, usado como ponto de montagem para dispositivos de armazenamento removíveis. Como pendrive, quando você coloca o pendrive, se você for no diretório barra mídia, você vai ver lá uma outra pasta criada lá, que é o diretório, que é o pendrive montado. Tá? E você clicando lá, você vai abrir o pendrive, vai gerenciar o pendrive, vai ver as coisas, vai ver as informações que tem no pendrive. Barra MNT, ponto de montagem para sistema de arquivos adicionais temporariamente. Tá? Então, temporariamente. Geralmente usado para montagens manuais. Se por acaso um pendrive que você conecta no computador não funciona, você pode tentar montar aí nesse diretório aí barra MNT, tá? Porque aí você está usando uma montagem temporária. Você vai aplicar o comando mount, que é o comando usado para montar o dispositivo. Esse barra dev, barra sdb1 que está aí, é o caminho que você encontra um determinado dispositivo. Quanto mais dispositivos você tem no computador, eles vão recebendo outros números aí. Tá? Não vou entrar em detalhes nessa parte, não. Mas lembrar que o comando mount é utilizado para fazer montagens de temporárias, tá? De sistema de arquivos temporários. Não só montagem de dispositivos de hardware, tá? Pode ser outras coisas também. E para desmontar, uso um monte. O barra opt contém pacotes de software adicionais. Programas de terceiros que não fazem parte da distribuição, principalmente do sistema operacional. Exemplo, Google Chrome. O barra proc contém arquivos com informações dinâmicas. Proc vem de processamento, então de tempo real sobre o sistema operacional e processamento em execução. Tá? Então, falou em processamento em execução, arquivos relacionados a processamentos, você vai encontrar informações aí no barra proc, vai encontrar arquivos no barra proc. Exemplo, informações do processador, informações da memória RAM. Então tem esses arquivos aí, CPU info, memi info, main info, na verdade. Então você vai encontrar informações nesses arquivos. O barra root contém arquivos pessoais do usuário administrador do sistema, também conhecido como root. Este superusuário possui controle total sobre o sistema. Tá? Quando eu entro no sistema, como o Rafael, por exemplo, eu tenho um barra home, barra Rafael, e eu consigo ver essa estrutura de diretórios que nós estamos aqui analisando. Quando eu tento acessar a pasta, o diretório root, eu não consigo, porque eu não tenho permissão. Tá? Mas se eu tivesse acessado o sistema, logado no Ubuntu como root, eu conseguiria acessar os outros diretórios de todo mundo. Tá? Então ele tem permissão total. Tanto permissão para poder fazer manipulações nos arquivos, nas pastas. Tá? Por isso que a gente nunca deve ficar logado no sistema como root, por conta do risco que né? De fazer algo errado. Então a gente usa os recursos de usuário administrativo sempre que precisa e depois volta para o usuário comum. Tá? Depois eu mostro isso para vocês também. O barra rum contém arquivos temporários também, armazenados em tempo de execução. Somente naquele tempo que está fazendo alguma coisa que aquele arquivo vai ser gerado. Então é utilizado durante a inicialização do sistema e também durante a execução normal do sistema. O barra sbin, diferente do barra bin, contém utilitários para administração do sistema operacional, usados pelo root ou por usuários com privilégio administrativo. Então, por exemplo, instalação de programas via linha de comando, o apt-get. Você precisa, você não consegue como usuário comum instalar, você precisa ter privilégios de root para instalar. O barra srv, local centralizado para armazenar dados de serviços que não são fornecidos pelo sistema ou pelo servidor, tais como dados de site da web, dados de FTP, dados de jogos, aplicativos, entre outros. O barra sys contém informações detalhadas sobre o estado kernel, possibilitando que os usuários e programas possam realizar configurações específicas, monitorar e configurar o hardware. Então,
falando de kernel, é coisa bem mais avançada. Barra TMP, local para armazenamento temporário de arquivos. Geralmente os arquivos presentes no barra TMP são excluídos automaticamente pelo sistema durante a inicialização ou intervalos regulares. Então, se você deixar um arquivo no diretório barra TMP, pode ser que em algum momento você não encontre ele mais. Então, assim, é um diretório realmente temporário. O barra USR contém arquivos e diretórios relacionados a programas, bibliotecas compartilhadas, documentação e outros recursos utilizados pelo sistema operacional. Tá? Então, o LibreOffice aparece aí também como um exemplo. E o barra var contém arquivos que são modificados com frequência, var de variável, né, durante o funcionamento do sistema, mas que não são essenciais para a inicialização do sistema operacional. Por exemplo, var barra log, você tem alguns logs. Tá? Outras características que a gente tem da distribuição Ubuntu: facilidade de uso, tem uma comunidade ativa, atualizações são regulares, segurança e estabilidade, personalização do ambiente desktop, ou seja, suporte a longo prazo, né? LTS, suporte 5 anos, tá bom? Ambiente desktop amigável, como GNOME, KDE, Unity, né? Multilinguagem, com suporte de diversos idiomas, central de ajuda e documentação, extensa coleção de pacotes e repositórios, são os programas que a gente pode estar instalando, compatível com arquitetura de processadores, né? 32 e 64 bits, ARM também, suporte para múltiplos monitores, capacidade de rodar a partir de mídias removíveis. A importância característica: você não precisa instalar o Ubuntu para testar ele. Você pode colocar o sistema no pendrive, pluga no seu computador, na hora de inicializar o seu computador, você escolhe inicializar a partir do pendrive e apenas testa. Tá? Você consegue usar o sistema e testar. Depois, se você decidir instalar, você instala. Lógico, quando você faz isso, o sistema fica mais lento, porque executar ele a partir do pendrive é um pouco mais lento, né? Dei exemplo do pendrive, mas você pode fazer isso no CD. Só que o CD e DVD estão tão em desuso, né? Que a gente fala mais sobre o pendrive nesse exemplo aqui. Suporte ao Samba. Importante essa característica do Samba, tá? O que o Samba permite? A integração de rede Windows, ou seja, de computadores ali que usam sistemas operacionais Windows que estão numa rede. Você, com o sistema operacional Ubuntu, conseguir conversar com esses outros computadores, compartilhar arquivos, né? Ficar fazendo essa troca na rede. Então é por conta do Samba, tem esse recurso importante. Além de compartilhamento de arquivos e impressoras. E aí a gente fecha, então, essa primeira videoaula. É um pouco longa, muita teoria. Então é importante você rever esse vídeo quantas vezes você achar necessário. E também recorrer ao material, né, de aula, né? Para fazer também a leitura, assim como as referências bibliográficas. Espero que você tenha gostado, tenha sido esclarecedor. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!